Olá, amigo, olá, amiga. Novamente estamos juntos para a nossa Semana da Família Fortalecidos para Vencer. Hoje, mais um tema da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Acompanhe e fique conosco. O tema de hoje, da Palavra de Deus, é muito interessante. Nós vamos abrir a Bíblia mais uma vez, mas antes de fazermos isso, vamos pedir a orientação do nosso Deus. E eu convido você, se você puder, onde você estiver agora, nesse momento, curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e fazermos uma oração. Pai querido, Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez vamos abrir a Tua Palavra. E agora queremos pedir, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito e especialmente uma bênção especial para cada família, para cada amigo, para cada amiga que está nesse momento acompanhando essa programação. Que todos nós, ao terminarmos, Senhor, esse momento de comunhão contigo, possamos sair mais fortalecidos e fortalecidos para vencer nesta vida e para a eternidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje que nós vamos abordar é fortalecidos na presença. Fortalecidos na presença. Oh, que tema um pouco diferente. Na presença de quem? Que presença que pode nos fortalecer? Presença de alguma pessoa conhecida, algum amigo, algum familiar? Quem tem esse poder? Você já desconfia que se trata da presença de Deus, da presença de Jesus. Portanto, eu quero convidar você, nesse momento, se você tiver condições, de abrir a Bíblia ou ali no seu aparelho eletrônico ou na Palavra de Deus mesmo, em papel, lá no livro de São Lucas, o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, e nós vamos ler a partir do verso 17 em diante. Lucas capítulo 5 nos conta uma história de um outro milagre de Jesus e fala desse milagre que aconteceu na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade onde praticamente se alojava o ministério de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus nasceu em Nazaré, mas foi em Cafarnaum onde ele passou grande parte da sua vida e fez grande parte do seu ministério. Era em Cafarnaum também onde morava Pedro e era ali praticamente uma base onde Jesus gostava de passar horas e tempo dedicando a ministração dos seus discípulos e atendendo às necessidades das pessoas. Até hoje, Cafarnaum é uma cidade, como já era nos tempos bíblicos, que fica ali na beira do mar da Galileia. E hoje, em Cafarnaum, tem uma estátua bem grande ali que mostra um pescador com uma grande quantidade de peixes, para simbolizar que ali em Cafarnaum era a aldeia onde Pedro morava, onde praticamente muitos milagres de Jesus aconteceram. Em Cafarnaum também aconteceu essa história que nós vamos ler aqui em Lucas capítulo 5, verso 17, diz assim: e aconteceu que em algum daqueles dias Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o verso seguinte diz assim que o poder do Senhor estava com ele, com Jesus, para curar. Veja que coisa interessante. A Bíblia diz que havia grande quantidade de líderes, dos líderes estabelecidos da igreja daquele tempo, pessoas muito reconhecidas, eram mestres que haviam vindo de diferentes regiões ali de Israel, alguns da Judeia, outros da região ali da Galileia, mais perto, e outros de Jerusalém, e todos vieram para encontrar Jesus. E a Bíblia acrescenta uma coisa interessante, diz que o poder do Senhor estava com ele para curar. O verso seguinte diz que vieram então alguns homens trazendo um paralítico, deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro da casa e colocá-lo diante de Jesus. Interessante que
havia uma multidão cercando a casa de Pedro. Uma multidão mesmo. Pessoas que haviam visto os milagres de Jesus. Se você voltar um pouquinho, ali no capítulo 5, você vai encontrar a alimentação das pessoas, a pesca maravilhosa, e você vai ver também a cura de um leproso. Então, todos aqueles milagres trouxeram muita quantidade de pessoas perto de Jesus. E a Bíblia fala de dois grupos aqui. Um grupo que estava na presença de Jesus, estava ali no interior da casa, ouvindo as palavras, as mensagens de Cristo, e um outro pequeno grupo de amigos que estavam carregando um outro amigo que estava com um problema físico. A Bíblia chama aqui de paralisia. Como eu já disse em alguns outros capítulos dos nossos encontros que estivemos aqui, eu gosto de olhar alguns livros escritos pela escritora americana Ellen White. E essa escritora tem um livro que ela comenta algumas passagens desse capítulo 5, o livro Desejado de Todas as Nações. E ela diz uma coisa interessante, diz que aquele rapaz que estava deitado na maca ou na cama ali, sendo carregado pelos seus amigos, havia tido uma vida cheia de pecado, uma vida de muitas coisas erradas. E ele carregava dentro de si, como muitas pessoas, carregava dentro de si uma culpa, um remorso, uma tristeza muito grande, uma autoacusação muito grande com relação ao passado que ele havia tido. E no livro Desejado de Todas as Nações também diz que ele tinha uma profunda tristeza de viver quanto à vida. E provavelmente algumas das sequelas dessa vida perniciosa, longe de Deus no passado, o haviam colocado na atual situação que ele estava. A paralisia era uma consequência da vida errada que ele havia levado no passado. Pode ser que eu esteja falando nesse momento para você, que de vez em quando deita a cabeça no travesseiro à noite e não consegue dormir, pensando nas coisas erradas que já fez. Pode ser que eu esteja falando para alguém aqui que já tomou muitas decisões erradas na sua vida, não é mesmo? E quando a gente toma decisões erradas, decisões que nos afastam de Deus, não somos nós apenas que sofremos as consequências dos nossos atos. Mas sabe o que é pior? Pessoas a quem amamos, pessoas da nossa família, às vezes é o esposo, às vezes são os nossos pais, às vezes é um irmão ou são os nossos filhos, pessoas a quem nós mais amamos, também pagam o preço pelas decisões erradas que muitas vezes nós tomamos. A Bíblia fala de dois grupos. O primeiro grupo estava na presença de Jesus, estava ao lado dele, fisicamente. Mas o livro Ciência do Bom Viver, um outro livro interessantíssimo, escrito também por essa escritora americana Ellen White, na página 74, diz uma coisa muito, muito interessante. Repare, ela diz, o espírito de vida pairava sobre a assembleia, mas, está falando daquela reunião que estava acontecendo ali dentro da casa de Pedro, mas os fariseus e doutores da lei não lhe discerniam a presença. Vou repetir. Um espírito de vida pairava sobre aquela assembleia, mas os fariseus e doutores da lei não lhe discerniam a presença. É interessante porque eles estavam diante da presença de Jesus e eles não eram capazes de discernir que estavam diante do próprio Filho de Deus. Quando nós estamos inconscientes à presença de Deus, é como se a nossa vida estivesse em um estado de adormecimento. Vou colocar alguns exemplos para você entender melhor. Primeira pergunta que eu quero lhe fazer, para você que está me vendo agora. Quanto tempo do seu dia você fica consciente que Deus está do seu lado? Vou repetir a pergunta. Quantos minutos, quanto tempo do seu dia, nesse dia mesmo que você levantou,
Quanto tempo você ficou consciente que Deus está aqui, está aí do seu lado? Vou colocar alguns exemplos. Provavelmente, se você tem o hábito de acordar de manhã, de abrir a sua Bíblia, enquanto você está abrindo a Bíblia de manhã, depois que você acordou, você está lendo a palavra de Deus e você está pensando nas coisas de Deus. Enquanto você está pensando nas coisas de Deus, como agora, enquanto eu estou falando, a sua mente está consciente da presença de Deus na sua vida. Mesma coisa, você terminou de ler a Bíblia, antes de sair para o seu trabalho, você curvou a sua cabeça, você dobrou os seus joelhos e você fez uma oração. Enquanto você está orando, você não está conversando com o acaso, você não está conversando com o vazio, você está conversando com alguém, você está conversando com Deus. Essa oração que você está fazendo, e o momento da leitura da Bíblia, a sua mente está aberta à presença de Deus. Você sabe que Deus está ali, falando com você. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Depois que nós fechamos a Bíblia e terminamos de orar, nós nos levantamos e vamos fazer o resto das nossas atividades. É como se a gente desligasse da nossa mente a consciência para as coisas de Deus, para a presença de Deus, e a gente entrasse num estado de adormecimento. Se você pega ônibus ou pega o Uber, ou então entrou no seu carro, você agora já começa a pensar nos seus compromissos, começa a pensar na agenda do dia, começa a pensar nas contas que tem que pagar aquele dia, de buscar as crianças, de ligar para fulano, de participar daquela reunião, de entregar aquele compromisso, mas você não está lembrando que Deus está ali do seu lado. É como se você estivesse adormecido. Sabe quando você vai ficar consciente de novo da presença de Deus? Provavelmente quando você colocar um prato de comida na sua frente. E você, se você tem esse hábito, você vai lembrar de agradecer a Deus por aquela comida. E ali você vai falar com Deus. A sua mente, o botão vai ligar novamente. E você vai falar assim, Deus agora está me ouvindo, Senhor, estou te agradecendo por esse alimento, porque o Senhor proveu para mim e para minha família, porque o Senhor me deu saúde, porque o Senhor me deu condição de ser fiel a Ti. E eu estou te agradecendo. Talvez uma oração de 30 segundos, 1 minuto. E ali você come, e se você, como a maioria das pessoas de hoje, desse século, você está comendo e está olhando a televisão, ou está olhando a tela do celular, se você está comendo fora de casa, então você está comendo e passando o dedo ali no smartphone, e parece que novamente entramos no piloto automático e vamos ligar somente o botão para a presença de Deus, sabe quando? Quando chegar a noite, se você tem o hábito de, antes de dormir, abrir a Bíblia e lembrar de como foi seu dia para agradecer a Deus. Se você somar 15 minutos de manhã, ou 20, ou meia hora que você ficou lendo e orando e falando com Deus, mais 1 minuto no almoço, mais 10, 15, 20 minutos à noite, quanto foi o tempo que você esteve conectado 100% e sabendo que Deus estava ali com você em todo momento, falando com Ele? Talvez se você somar o tempo não der 1 hora. E eu quero dizer uma coisa para você que é um pouco forte, mas vou dizer. Esse foi o tempo que o Espírito Santo teve para falar com você, para modelar o seu caráter, para falar dos planos de Deus na sua vida, para lhe mostrar os seus erros e os meus erros, para nos levar ao arrependimento. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha na inconsciência. Deus trabalha somente quando nós estamos acordados. Eu tinha um colega na faculdade que ele trabalhava durante o dia e a gente chama isso de aluno bolsista. Eu também era, só que uma parte do dia. E ele trabalhava praticamente o dia inteiro, o serviço era pesado e quando tinha prova, ele costumava gravar as aulas. E quando chegava à noite, ele falava assim, agora vou dormir um pouco e vou deixar o gravador, porque durante a noite, mesmo durante o sono, eu aprendo. Ele falava. Normalmente, o resultado não era muito bom. Sabe por quê? Porque quando a gente dorme, nós estamos como? Inconscientes. E grande maioria do mundo, a grande maioria das pessoas, vive inconsciente à presença de Deus. Mas eu vou dizer mais, tem muitos cristãos que professam uma religião que vivem apagados, adormecidos.
Deus não consegue falar com eles. Sabe por quê? Deus fala só em momentos intermitentes, em breves espaços durante o dia. É por isso que levamos anos e anos para sermos transformados. Levamos anos e anos para deixar um vício, deixar um mau hábito. Levamos muito e muito tempo para que Deus possa mexer com o nosso coração, com o nosso caráter. Vou colocar mais um exemplo da Bíblia. Quer que coloque um exemplo da Bíblia? Enoque. Como você acha que era a relação de Enoque com relação à presença de Deus? Você consegue imaginar Enoque acordando de manhã e estudando a Bíblia, orando durante 15, 20 minutos, 30 minutos, ali ele desligava e ele falava assim, agora é comigo, agora eu vou fazer minhas atividades, agora eu cumprir meus compromissos, bora. E aí tinha aquelas frases de motivação que naquele tempo também tinha e tem hoje, né? Você consegue imaginar Enoque assim? Pois a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Quando ele estava comendo, ele estava conversando com Deus, ou seja, ele estava ligado. Quando ele estava andando pelas ruas da sua cidade, ele estava indo cumprir seus compromissos, mas ele estava conversando com Deus. A Bíblia diz que de tanto Enoque andar com Deus e estar consciente da presença de Deus durante praticamente o seu dia inteiro, que um dia quando ele voltou para casa, à noite, Deus falou assim, Enoque, em vez de você voltar para a sua casa hoje, que tal você voltar para a minha? A gente já passa tanto tempo junto. Quer mais um exemplo? Davi. Você acha que os salmos que Davi escreveu, ele os escreveu naqueles 15 minutos que ele ficava estudando a Bíblia de manhã? Claro que não. Quando Davi estava apacentando as ovelhas, ele estava conversando com Deus, ele dizia, Senhor, seja o meu pastor, se o Senhor for o meu pastor, nada vai me faltar. Quando eu levava as ovelhas para beber a água, ele falava, Senhor, faça que em mim nasçam e brotem rios, que eu possa ser como o servo que é levado junto à corrente de águas. Quando ele estava fugindo de Saul e se escondia na caverna, Davi dizia, Senhor, seja a minha rocha, a minha fortaleza, me proteja, o Senhor é a rocha da minha vida. Essas pessoas, elas estavam o tempo inteiro, ou boa parte do seu dia, conscientes para a ação de Deus na sua vida. Sabe por que temos tantas lutas que não são vencidas? Sabe por que temos tantos problemas dentro da nossa casa? É porque nós passamos pouco tempo ligados e conectados, conversando com Deus e conscientes da sua presença. É a presença de Deus que transforma a nossa vida. Entendeu o que eu disse? É a presença de Deus que transforma a nossa vida. Quando Moisés percebeu que estava na presença de Deus, ele tremeu. E Deus disse, tira a sandália dos pés, porque esse lugar é sagrado. Era a mesma terra, as mesmas rochas, as mesmas plantas, o mesmo deserto, mas o que mudava era a presença de Deus. Sabe, nessa história que a gente está lendo aqui, esses dois grupos são muito diferentes. Um estava diante da presença de Jesus, mas não discernia, porque estava morto espiritualmente. E outros estavam longe fisicamente, mas queriam levar o seu amigo para perto da presença de Jesus. Eles anelavam estar perto de Jesus. E o que eles fizeram? Eles fizeram o caminho inusitado. Você conhece a história? Eles tiraram o telhado. Jesus está conversando com os fariseus, explicando. De repente começa a descer um homem, começa a cair poeira na cabeça de Jesus. E ele olha para as pessoas e ele disse, olha a fé. E a primeira coisa que Jesus, olhando para aquele rapaz, disse, ó filho, teus pecados são perdoados. Você não precisa ficar com essa culpa que você carrega. Eu perdoo você. Você pode começar de novo. Você pode ter uma outra vida. E você veio até aqui, você fez certo.
E as pessoas começaram a murmurar, e quem que é esse que agora pode perdoar pecados? E ele olha para os fariseus que não entendiam, que não discerniam nada, porque eles estavam mortos espiritualmente, porque a mente deles, o dia a dia deles estava envolvido só com tradições religiosas, com regras religiosas, mas eles não tinham vínculo com Jesus. Ele disse, o que é mais fácil? Dizer a esse homem, teus pecados estão perdoados? Ou é mais fácil dizer, levante, toma teu leito e vai para a tua casa? Aí eles pensaram, bom, é mais fácil dizer que teus pecados estão perdoados, porque não quer dizer nenhum sinal público, não aparece nada, é apenas falar. E Jesus disse, então, para que vocês vejam que o Filho de Deus tem poder na terra, a ti te digo, toma teu leito, levanta-te e vai para a tua casa. A Bíblia diz que naquela mesma hora, aquele rapaz se levantou, pegou seu leito e foi para casa. E ele foi glorificando o nome de Deus. E todos ficaram admirados, diz a Bíblia no verso 28, e cheios de temor, onde diziam, hoje vimos aqui coisas extraordinárias. Sabe que o que dá verdadeiro sentido ou valor para uma comida? Não é o chefe, nem são os condimentos que são colocados numa comida. Não é a toalha da mesa, não é o prato, não são os talheres. O que dá verdadeiro valor a uma comida. O que dá verdadeiro valor a uma comida, uma refeição, sabe o que é? É o tamanho da fome. Você pode comer uma comida simples, mas se você tiver com muita fome, aquela comida vai soar e vai parecer um banquete para você. Sabe por quê? Porque o que determina é o tamanho da fome, da presença de Deus na sua vida. O tema de hoje está encerrando, mas eu queria dizer a você que Deus espera que cada um de nós possamos a cada momento sentir mais de perto a presença de Jesus. Você gostaria de dizer, Senhor, me ajuda a ficar mais tempo consciente da Tua presença? Eu sei que o Senhor pode transformar a minha casa, transformar a minha vida, transformar o meu casamento. E eu estou consciente de que só o Senhor pode fazer isso. Se você gostaria de pedir e fazer essa oração, e tem esse pedido no seu coração, para que Deus te ajude, Deus me ajude a ficar mais horas do dia conectados à presença de Jesus. E assim Ele possa não apenas perdoar os nossos pecados, mas nos levantar desse letargo da vida espiritual e nos colocar em pé para fazer os seus propósitos. Se você gostaria de tomar essa decisão, faça comigo essa oração. Pai querido, obrigado porque só o Senhor pode perdoar os nossos pecados. Obrigado porque o Senhor nos considera limpos, o Teu sangue pode nos limpar. Não precisamos ficar olhando para trás, para os erros que já cometemos, mas em Teu nome, Senhor, podemos nos levantar e nesse momento acreditamos nas Tuas palavras que foram ditas para aquele rapaz e nós, pela fé também, Senhor, ficamos em pé, dispostos a caminhar essa nova vida que o Senhor quer nos dar, sendo mais conscientes da Tua presença e permitindo dia após dia que o Senhor carregue os nossos fardos e transforme a nossa vida até a volta de Jesus. Pois oramos, Senhor, em Teu nome. Amém.